Ela tá doida para falar. Fala, Edi. Pagando bem que mal tem. Gente, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado porque pudemos louvar ao Senhor juntos, ter comunhão, conversar uns com os outros. Tudo isso traz edificação aos nossos corações. E agora que vamos abrir a tua palavra, ler a tua palavra, nós queremos dar realmente liberdade ao teu Santo Espírito para que fale aos nossos corações. Fala o meu coração, fala o coração dos nossos irmãos, e que a tua palavra possa nos edificar, nos fortalecer e trazer a alegria da tua salvação. Nós te agradecemos mesmo, porque a obra completa de Jesus no Calvário, na sua morte, na sua ressurreição, na sua glorificação, trouxe vida e escreveu os nossos nomes no livro da vida. Mas fala aos nossos corações e nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria trazer uma palavra de esperança para os nossos corações em tempos tão difíceis que temos vivido. Eu nunca tinha passado por um tempo de confinamento ou de isolamento social tão grande como temos passado. Todos nós estamos tendo essas experiências e nós precisamos estar firmes nas promessas da palavra de Deus. Não é estar firmes naquilo que achamos ou naquilo que pensamos, mas nós devemos estar firmes naquilo que a palavra de Deus nos assegura, firmes naquilo que tem os planos e propósitos de Deus. Uma das questões desta mensagem aqui é realmente falar da fé, da esperança e do amor, que se encontra lá em 1 Coríntios 13. Mas, acima de tudo, se eu pudesse dar um nome, Deus é o dono da história e do tempo. Ele sabe todas as coisas e ele está acima do tempo que nós vivemos. Então, eu quero ler, e talvez nós vamos usar alguns textos bíblicos, mas para trazer realmente essa fé e essa esperança e o amor que nós temos que ter aquilo que Deus fala aos nossos corações. Então, em 1 Coríntios 13, eu vou ler na mensagem, que é a tradução contemporânea de Eugene Peterson, e eu queria que nós pudéssemos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, se não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, nada serei, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça. Sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não agem com base do eu em primeiro lugar. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás.
mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre estas coisas de bebê. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar. O sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo diretamente assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Fé, que é confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. O melhor desses 3 é o amor. Temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: fé, esperança e amor. Queridos, Deus é dono do tempo. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Quando nós vemos a palavra de Deus e o profeta diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. Eu comparo aquela história que 2 amigos tinham sempre a aposta de quem chegava primeiro nos lugares. E eles fizeram uma competição para chegar de um estado ao outro, e eles programaram que os 2 iam com o mesmo tipo de carro, né? E quem chegasse primeiro iria ganhar o prêmio. Só que um dos mais espertos contratou um helicóptero para acompanhar no destino da viagem e, através de uma radiofrequência, né, ele passaria todos os bloqueios da estrada, todas as dificuldades e, se possível, se tivesse algum acidente, trazer uma rota alternativa. Então, esse helicóptero do alto, ele via todo o caminho, todas as curvas, todas as descidas, todas as subidas, e falava para que ele pudesse chegar em primeiro lugar naquela competição. E se nós confiarmos realmente na palavra de Deus, nós temos esse helicóptero nos guiando lá em cima, porque nós enxergamos só parte do caminho, mas quando está muito acima da nossa perspectiva de visão, e tendo essa orientação, a probabilidade de chegar em primeiro lugar é muito grande. Então, eu queria colocar que nós precisamos entender que Deus é o dono do tempo e Ele está acima das nossas limitações cronológicas. O nosso tempo é um tempo cronológico, mas o tempo de Deus é um tempo perfeito, é o tempo kairos. Eu não quero entrar muito nesse aspecto, eu só quero trazer uma palavra de fé, de esperança e de amor, porque a nossa fé, queridos, não é fé naquilo que nós achamos, não é naquilo que pensamos. A nossa fé tem que ser baseada nas ricas e poderosas palavras que nos foram reveladas de Gênesis e Apocalipse. E nós precisamos entender a palavra de Deus no seu todo. Nós não podemos particularizar ou tirar um texto
e usar como pretexto. Não podemos tirar o texto fora de um contexto daquilo que é a grande vontade de Deus para a humanidade. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que nós possamos viver com essa esperança maravilhosa. E a nossa esperança também tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se nós pegarmos em Hebreus e vermos os heróis da fé e temos a segurança do que eles tinham na palavra de Deus, e no versículo 1 fala que fé, né, é a firme certeza das coisas que se esperam, convicções de coisas que nós não vemos. Nós estamos caminhando por esta vida, nessas estradas, nessas curvas, nestas coisas, mas Deus está lá do alto e sabe todas as dificuldades que vamos ter na vida, inclusive do momento em que estamos vivendo. Mas a nossa esperança é a esperança da glória, é a esperança de crescer de fé em fé, de glória em glória, é a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu queria trazer esta palavra que traz, fé na palavra de Deus, esperança nas suas promessas e viver um amor porque Ele nos amou primeiro. Só para entendermos todo esse contexto, queridos, eu queria mostrar que quando Deus tem a visão de Gênesis, e ele passa essa visão para nós, lá no capítulo 2, no versículo 16, quando ele dá ao homem a incumbência de cuidar do jardim do Éden, e ele coloca que todas as árvores ele poderia comer, só tinha uma árvore que era um instrumento de justiça, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não deveria comer, porque no dia que dele comesse, certamente ele iria morrer. Deixa eu trazer o texto aqui, rapidamente, para que a gente possa entender. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas o interessante é que Adão comeu, Eva comeu, né? E eles continuaram vivos porque eles tiveram filhos e filhas. Você olha lá depois em Gênesis capítulo 5, você vai ver todos os descendentes de Adão, né? Então, o que aconteceu, né? Porque se é no dia que ele morreu, no nosso entendimento, é assim, você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E morre fuzilado ali, cai um raio e ele morre. Mas não foi isso que aconteceu. O interessante é que nós podemos entender que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. E a história que Deus tem é uma história de amor para resgatar o homem e a sua criação. Não só o homem, mas toda a criação será resgatada por Deus. Toda a criação. Tudo aquilo que nós vemos e podemos, Deus vai restaurar e vai resgatar todas estas coisas, e tudo isso é para o louvor da sua glória. Mas vai ser através das nossas vidas, né? O interessante, irmãos, é que esse tempo que nós não entendemos, que para nós no dia seria desse dia de 24 horas aqui e seria acabado. Mas de acordo com o Salmo 90, no versículo 4, que diz o seguinte, que 1000 anos é como um dia para Deus. E também, em 2 Pedro 3,8, diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E o interessante é que nós precisamos confiar na totalidade da palavra de Deus, porque a minha vida, a sua vida, está completamente no controle de Deus. E tudo que está ocorrendo na humanidade e no mundo, Deus está no controle, porque Ele é o dono da história. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono das nossas vidas.
E ele sabe todas as coisas. E é maravilhoso nós podermos confiar na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obra amorosa, obra de paixão, obra que faz com que nós possamos viver em novidade de vida, independente dos momentos de tristezas, de perdas, de amigos que estamos vendo, que estão partindo. Quem não está, emocionado com a perda do Eli, do Azor, do Danielzinho, de Utinga, dos nossos irmãos que já partiram? Quem não está passando por esse momento de luto, de tristeza e de dor, mas mesmo assim, a nossa esperança não está aqui nesta terra. A nossa esperança está no reino de Deus e na sua justiça, que nós não entendemos completamente. Como diz o texto que nós vimos de 1 Coríntios 13, nós estamos vendo ainda embaçado, mas quando Jesus se manifestar na sua glória, então saberemos de todas as coisas. Mas, por enquanto, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ele é o nosso norte, ela é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida para nos orientar, é a palavra de Deus, e nós temos que nos colocar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança na palavra de Deus. O interessante, irmãos, é que no capítulo 5 de Gênesis, fala o seguinte, no capítulo 5, versículo 5, olha, foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos e morreu. Se um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, Adão viveu 930 anos, não chegou a 1001 anos. Então, no dia, para Deus, que Adão pecou, de acordo com esse texto, não chegou aos 1000 anos. Adão morreu com 930 anos, não completou aquele momento. E nós não conseguimos entender essa profundidade da revelação da palavra de Deus, e nós temos que entender que para Deus nada é impossível, tudo para ele é impossível, só que ele estabeleceu limites, leis e regras que ele mesmo não vai burlar. Não é como o brasileiro que dá um jeitinho para tudo. Deus, quando diz o ditado, Deus é brasileiro, Deus não é brasileiro, não, Deus é Deus. Deus está acima de tudo e ele não vai dar um jeitinho, não. O jeitinho que nós achamos que vai dar está revelado na sua palavra, onde Jesus Cristo foi o nosso substituto e perdoou os nossos pecados. Aliás, quando o homem pecou, ele tenta se justificar e se esconder e faz para si folhas de figueira. Muitos acham que é folhas de parreira, mas a gente tem que ler a Bíblia como ela é, né? Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo que fala que o homem fez para si vestimentas, né? No versículo 7 diz assim, e foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, coseram, pois, folhas de figueira e se vestiram. O interessante é que Deus, ele justifica o homem já lá em Gênesis capítulo 3, quando ele faz para o homem pele de cordeiro. Não havia morte ainda. E o primeiro sacrifício, quem realizou, a primeira morte que foi simbólica lá no Éden, foi realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na visão de Deus. Olha só no capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Sabe, para que a pele do cordeiro pudesse ser arrancada e servisse para cobrir a vergonha e o pecado do homem, foi necessário a morte de um animal. Foi necessário a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Quando
João Batista vê Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como a história bíblica, ela se completa, ela é eficaz. E nós temos que ter confiança na palavra de Deus. Eu espero que todos nós saiamos daqui com uma fé colocada na palavra de Deus, com uma esperança colocada na palavra de Deus e com amor de acordo com o que a palavra de Deus nos declara. Deus, na sua infinita bondade, lá no começo da história da humanidade, ele fez um sacrifício, tirou a pele de um animal e cobriu a vergonha, o pecado, a nudez do homem com vestimentas de pele. E eu vejo neste versículo, não posso falar teologicamente, mas na minha vida eu vejo já a obra redentora do Senhor, nosso Deus, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, que fala que Deus providenciou. É como ele manda a Abraão lá. Sabe por que Abraão tinha fé e esperança que ele ia com o madeiro e com o cutelo, com o fogo, mas não foi, ele não foi com o cordeiro, mas ele levou o seu filho, porque, de acordo com Hebreus 11, ele sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Ele tinha esperança, porque ele recebeu a promessa de que seria a sua descendência como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Ele confiou na palavra e na promessa de Deus. Você sabe por quê que Davi pôde lutar com Golias? Porque ele foi ungido do rei, ele tinha a promessa de que ele seria rei, e ele não era rei ainda, então ele poderia lutar, e mesmo que ele morresse, Deus teria o poder de ressuscitá-lo para torná-lo rei. Você sabe por quê? Pedro, né, foi confiante, e ele sabia, ele viu os seus amigos morrerem, e ele tinha esperança, porque foi a palavra de Jesus: Pedro, quando você for velho, e ele não era velho naquele momento, quando você for velho, vão te levar para onde não quer, e vão te vestir como você não imagina. E ele creu na palavra do Senhor. Sabe por que Paulo, apesar de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tantas varas, de tanta apedrejamentos, naufrágios, a serpente lhe pegando, porque ele sabia que ele tinha que pregar o evangelho em Roma. Ele creu na palavra, naquilo que Jesus tinha falado para ele. Então, o que a palavra de Deus fala ao teu coração? A palavra de Deus não é um profeta que vem e fale, não é o que a palavra de Deus fala aos nossos corações para que tenhamos fé, esperança e amor. Deus já solucionou o nosso problema. Deus já abriu e já nos cobriu com o precioso sangue do seu Filho, o seu sacrifício na cruz e a sua glorificação, e o envio do Espírito Santo. Quando ele foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo para sermos propriedade exclusivas de Deus. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós fazemos tudo isso para a glória de Deus. Sabe, quando o cordeiro lá em Gênesis é morto, eu vejo aquilo que Apocalipse fala, Apocalipse 13, 8. Vejam só. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Apocalipse fala que este Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus é o dono da história. Deus é o dono do tempo. Então, você pode colocar a tua fé, você pode colocar a tua esperança e viver o amor de Deus, porque a palavra de Deus assim o diz. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte, vou ler do 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro
que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebeste dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestos nestes últimos tempos por amor de vós. Queridos, vamos confiar na palavra de Deus e colocar a nossa fé na palavra de Deus, na palavra de Deus. A nossa esperança nas promessas de Deus. E o nosso amor de acordo com a palavra de Deus. Porque nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Neste momento de que nós vivemos toda essa insegurança, toma vacina, não toma vacina, toma ivermectina, não toma ivermectina, o governo está assim, o governo está assado. Gente, tudo isso está nas mãos poderosas do dono do tempo, do dono da história, o nosso Deus que nos ama. E se vamos viver para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa. Ela se interpreta. E nós queremos, Pai, pedir que cada um de nós possamos colocar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, a nossa maneira de viver, obedecendo os Teus preceitos e os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Valtinho, agora está com você. Você que comanda a sala aí. Não, agora eu assustei, cara. Não foi esse combinado, não. Ele já fez o culto dele hoje, Wesley. Não, passa o rosto para mim para eu terminar a gravação. O Wesley falou que o Maurão ia cantar, né? Antes do Maurão cantar, eu brinquei hoje nos dinos para a gente fazer o culto hoje na Rua das Carmelitas. E aí recebi várias piadinhas aqui, né? Inclusive do Cícero. Mas, olha, eu queria, apesar de ter brincado, eu queria dar essa sugestão, que a gente, aos domingos, a gente voltasse à sede, né? E tivesse aquela liturgia que era música,